Já estamos de volta e continuamos a falar de estética. Toda vez que nós falamos de estética, principalmente agora, com o movimento tão crescente e necessário nas redes sociais, imediatamente nós associamos qual o melhor ângulo. O que eu posso mudar no meu rosto, na minha face? Hoje estamos falando de um conjunto da preocupação com o resultado final, mas também com a sua saúde. E por falar em saúde, claro que uma consequência natural da nossa vida é o envelhecimento. Eu sei que muita gente não gosta dessa palavra, né? Mas é um fato. E com o fato nós temos que aprender a lidar da melhor forma possível. Para evitar o envelhecimento ou para atenuar as suas consequências, nós temos, é claro, o apoio da medicina estética. Quem vai falar conosco hoje sobre esses atalhos, o que nós podemos utilizar, o que a medicina tem para nos oferecer para evitar esses resultados que nós às vezes não gostamos muito, que é o resultado do envelhecimento, é a doutora Luciana Toral, ela que é médica especialista em medicina estética avançada, está falando com a gente hoje diretamente do Sul. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao programa. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Doutora, bom, a senhora tem uma estética, né? A senhora é muito jovem, né? Muito bonita, com certeza a senhora não tem essa preocupação com essa questão da velhice, mas é uma consequência natural para todos, né? Nós sabemos, sim, que vamos chegar nesse momento. Muitos de nós, de nós não gostamos muito de ouvir essa palavra, né? Envelhecimento. Porque associamos o envelhecimento ao processo de, eu já estou bastante adiantado na questão da vida, né? Já vivi os melhores momentos, ou então, nossa, vai aparecer as rugas que eu não quero, ou vai aparecer o cabelo branco, enfim, ali tem as consequências naturais. Por que muitos de nós temos tanta dificuldade em lidar com o envelhecimento, na sua opinião? Tancredo, obrigada pelo elogio, mas eu não sou tão nova assim não, tá? Eu já tô chegando na casa dos 40 já, viu? Olha, eu vejo que as pessoas hoje, na realidade, esse medo de envelhecer não é só pelo fato... eu acho que a gente está envelhecendo psicologicamente primeiro. Porque a gente não está aceitando o processo natural, que é envelhecer. Todos vão envelhecer. Não tem... Isso daí é uma lógica da vida. Eu acho que antigamente as pessoas tinham uma receptividade desse envelhecimento mais fácil. E com o avanço, né, das redes sociais, da tecnologia, como você falou muito bem, das benditas selfies, daquela necessidade da gente ter que postar tudo que a gente está fazendo, o ângulo perfeito, os filtros do Instagram que deixa a gente linda, tira a olheira, tira o bigode chinês, tiram as rugas, manchas, dá os lábios, dentes lindos e maravilhosos. Então, assim, esse é o medo. A gente vê uma coisa inatingível, que é aquilo, né, inseguro, com essa insegurança que normalmente acaba tendo a maioria das pessoas psicologicamente, juntando tudo isso, é o medo que a gente vê que a maioria tem de envelhecer, que é um processo natural. Eu já vi, inclusive, fatos que as pessoas até relatam, né, até colocam frases de efeito nas redes sociais falando que envelhecer dói. Como assim? Não, claro que tem as dores naturais do corpo também, que vai chegando com o amadurecimento, com a idade, com o avançar, né? E principalmente pela deficiência que nós temos de algumas vitaminas naturais desse processo de envelhecimento. Mas a dor que eles relatam não é física, né? É emocional, aquilo que a senhora acaba de relatar, né? E agora, o que a gente tinha também, o conhecimento e a proximidade, é com essa dificuldade de lidar com a velhice, mas pelo lado das mulheres, né? As mulheres, pelo menos, elas externavam mais esse incômodo, né? A senhora, né, que atende vários pacientes, eu não sei se a totalidade são mulheres ou se tem homens também durante esse atendimento que a senhora realiza aí no Paraná, né? A senhora está no Paraná. Uhum.
Os homens têm procurado muito, com certeza. A grande maioria ainda é o público feminino, mas eu tenho muitos homens vaidosos, até mais do que mulheres. Qual que é a maior reclamação das mulheres? As mulheres chegam aí para fazer qual tipo de procedimento? Normalmente o Botox, né, que é a toxina botulínica, que é para as rugas, testa, os pezinhos de galinha e ali a ruguinha de bravo, é uma queixa muito comum. E o bigode chinês ainda, porque elas queixam, na realidade, que o rosto está derretendo, né? Começa a aparecer aquela gordurinha aqui que ela não tinha antes, começa a aparecer as marquinhas ali. A queixa principal das mulheres é essa, as linhas de expressão e o rosto derretendo. E os homens? Os homens se preocupam também com linhas de expressão, viu? Mas assim, o que eu vejo da maioria dos homens, eles buscam um embelezamento, na realidade. Eles querem ficar com mais cara de poderoso, de homem, passar uma face mais forte. Então eu vejo que o procedimento que os homens mesmo mais procuram é o quê? Queixo-mandíbula, que é aquilo que faz com que eles se tornem mais masculinos. Mesmo? Eu não tinha noção disso, eu não sabia que... E tem como? Os mais exigentes daí já começam a reclamar de boca, que a boca tá mais fina, olheira, mas eles procuram sim, eles querem passar uma face mais masculina. Aqui, a senhora está me vendo, aqui, como é que eu faço? Eu teria que deixar o rosto mais quadrado? A senhora teria qual sugestão para isso? O que eles buscam é um rosto mais quadrado. Mais quadrado. Meu rosto é redondo, né? Eu tô gordo, então meu rosto é redondo, né? No meu caso, não tem jeito de fazer nada. Como é que a senhora vai deixar o meu rosto? Tem como melhorar, com certeza. Mesmo? Sim. Na realidade, a gente tem são várias técnicas e muitos pacientes com o rosto redondo procuram. Para quê? Porque assim, o que a beleza é? A beleza de uma face nada mais é que um conjunto de curvas que a gente faz nessa face. Por isso que muitas pessoas não gostam desse rostinho mais redondo. Então a gente cria curvas com esse rosto e dessa forma a gente dá uma impressão de emagrecimento e por isso dá essa impressão de mais beleza, porque a gente consegue criar curvas nesse rosto. Olha aí uma alternativa que a gente está encontrando aqui, preste atenção. Olha aí claro que, né, uma alternativa que merece ser pensada, diz a doutora aqui que emagrece um pouco mais, pelo menos o rosto, né, doutor? Aí você só vai mostrar ali o rosto nas fotos, né? Pelo menos no rosto é mais magro. O resto não tem muito, aí é dieta e atividade física. Não vai fazer milagre, né? Tem milagre. Com relação ainda a essa tendência de traços e de harmonização da face. Eu sou gordo, né? E tenho meu rosto arredondado. Eu estou satisfeito com o meu rosto. Eu gosto dele do jeito que ele está. Mas se eu quiser fazer esse rosto para parecer mais magro, não vai ficar estranho eu ter um rosto magro e gordinho? Pois é. Aí que entra a avaliação individual, a expertise do injetor que a gente fala, porque nem tudo a gente consegue fazer. Às vezes, realmente, tem que emagrecer, tem que fazer dieta e tem que fazer atividade física e perda de peso mesmo, tá? Tudo isso influencia na face? Não, então, aí além a gente avalia, ver se consegue dar uma melhorada nesses aspectos que eu disse em relação a curvas, para dar uma impressão de um emagrecimento. Mas óbvio que não vai ser um rosto, eu não vou conseguir te deixar com um rosto caquético, por exemplo. Tem que ser um rosto condizente com a sua personalidade, condizente com o seu corpo. Por exemplo, não tem como eu deixar uma pessoa bem magrinha, uma mulher, por exemplo, magrinha lá, aí eu vou lá e coloco aquele rosto com aquela maçã enorme, com aquela mandíbula, aquele beiço.
gigante. Por quê? Porque aquilo não condiz com o que o corpo dela comporta, a beleza em si dela. Então, assim, infelizmente a gente acaba tendo profissionais que acabam avaliando só, é a face, ela quer ter os lábios grandes, ela quer isso, mas não avalia o conjunto. O nosso objetivo é o conjunto do paciente, não é só o lábio, só o nariz, só a ruga, né? A gente tem que ver se isso condiz realmente com esse paciente, se condiz com o que a personalidade dele mostra, se condiz com o que ele quer transmitir e se condiz também com o restante do corpo, né? É o que a gente vê. Ou vê aquelas pessoas super mega malhadas, idosas, com a cara derretida, né? Ou a gente vê aquela cara toda lipada, linda e maravilhosa e o corpo até, né? Todo desregulado ali, digamos assim. Eu vou ser sincero para a senhora. Toda vez que eu ouço falar na harmonização facial, eu nunca falei isso, inclusive, aqui no ar. É a primeira vez que estou falando isso no ar. Toda vez que eu ouço falar da questão da harmonização facial, eu sempre me pergunto, né? Será que ela leva em conta também a harmonização com o corpo? Ou será que ela só faz a questão da harmonização facial? Eu sempre me perguntei isso, né? E estou tendo a oportunidade de conversar sobre isso agora. Agora, essa questão realmente do inverso, nós falamos do gordinho e vamos falar também da pessoa, por exemplo, que faz academia, tem uma perda natural, né, de gordura, e isso vai influenciar sim no resultado da face, né, que também são pacientes que buscam esse atendimento. Eu gostaria de conversar mais sobre esse assunto, mas eu vou pedir que a senhora permaneça com a gente aqui um pouquinho. Eu preciso chamar um intervalo comercial e eu gostaria de retomar com a senhora aqui. É possível? A senhora pode ficar com a gente aqui? Claro, com certeza. Ok. Daqui a pouquinho, então, só me explica melhor sobre essa questão. Será que a harmonização facial leva em consideração também a harmonização do corpo? Nós voltamos daqui a pouquinho respondendo essa indagação para vocês. Não saiam daí, a gente volta já já. Já estamos de volta. Hoje nós estamos conversando sobre estética aqui no programa. E para você que acabou de chegar, hoje a nossa convidada é a doutora Luciana Toral. Ela é médica especialista em medicina estética avançada e fala conosco diretamente do Paraná. Doutora, já estamos de volta e antes de entrar no intervalo comercial eu questionei, né? Aqui é uma preocupação que eu sempre tive, né? Quando se fala de harmonização facial, será que se pensa no todo? Tancredo, eu vou confessar para você que quando eu vejo o termo harmonização facial, a primeira coisa que me vê à cabeça, e eu acredito que a maioria das pessoas são aquelas aberrações que a gente acaba vendo nas redes sociais, não é? Dá um medo, né? Principalmente porque essas notícias repercutem mais rápido, né? As pessoas têm acesso a mais a elas. Então, assim, existem duas vertentes, eu sempre digo. A vertente da harmonização facial da rede social, que é aquela pessoa que entra com 60 anos, coloca 70 seringas na face e sai com 20. Essas são aquelas realmente do início que a gente falou, as loucas de não se aceitarem envelhecer. Mas existe a vertente dos pacientes e dos profissionais, porque eu acredito que o profissional ele acaba selecionando o seu nicho de pacientes, que vê a harmonização não como isso. Eu confesso que eu sou dessa vertente mais natureba, tá? Quando falo em harmonização, me dá até pavor, porque a gente lembra daquelas coisas horrorosas. Eu acho que não, que a harmonização ela veio para melhorar pontos específicos, tá? Mas de nenhuma forma mudar a característica que a gente entendeu? Eu acho que a personalidade da pessoa tem que ser considerada muito, o que ela quer demonstrar, né? Como ela se apresenta e realmente, igual você disse, tem essa face dela, tem relação com o corpo, eles estão harmonicamente conversando entre si, né? Então, assim, não é chegar lá e fazer aquela receitinha de bolo e todo mundo com aquela sobrancelha que vem aqui, né?
que a gente vê aquelas mulheres com aquela sobrancelha gigantesca, aqueles lábios enormes. Daí é o que acontece quando você não avalia o paciente por completo. Você só faz a harmonização facial, né? Você não harmoniza o paciente por completo. Então você chega lá, aquela paciente com aquela boca gigantesca, daí ela abre para falar, você não escuta nem o que ela fala, de tão quietinha que ela é, de tão né, tímida. É uma coisa que acaba não combinando. E isso acontece. Agora, assim, o que a gente observa também é que, como a gente estava falando de envelhecimento, o corpo envelhece, né? Não é o rosto que envelhece, o corpo envelhece. E ali nós temos alguns reflexos, inclusive, que é muito comum, as pessoas sempre observam, né? A questão de envelhecimento do pescoço e envelhecimento das mãos, né? Então, às vezes a pessoa... Isso acontecia muito antigamente, né? Hoje a gente já sabe que não. Mas as pessoas faziam cirurgia plástica, um lift total, né? Ali e saía assim, esticadíssima, né? Aí sempre as pessoas falam, olha a mão. A mão completamente... Ao pescoço. Ao pescoço, né? Existe solução para isso hoje, acredito eu, né, doutora? Existe. E hoje a gente ainda vê, tá, Tancredo? Não é só antigamente, não. A gente vê aquela pessoa com aquele rosto lindo, maravilhoso, né? Ou que às vezes até a maquiagem disfarça, mas a flacidez de pescoço, aquelas marquinhas assim, e as mãos, isso daí a gente não consegue disfarçar com maquiagem. Existem tratamentos, a gente usa muito os produtos, né, que a gente chama de bioestimulador de colágeno. O colágeno é uma proteína que a gente perde no envelhecimento, que leva à melhora da qualidade de pele, a essa elasticidade da pele. A gente consegue restaurar essa melhora tanto no pescoço quanto nas mãos com os bioestimuladores, por exemplo. É uma grande e muito boa opção para a gente envelhecer bem. Envelhecer, a gente vai envelhecer, a gente não vai conseguir substituir tudo que a gente já teve, né? Essa fonte de juventude. Mas a gente consegue envelhecer bem, com certeza. Mas não dessa forma, né? Aqueles de 60 anos parecer de 20. A gente quer ter pelo menos uns 10 anos a menos só do que aparenta, né? Agora muito já... Mas já tá de bom tom, hein? Ali 10 anos a menos. Agora, qual que é o perfil de idade dos seus pacientes? Assim? Quando que as pessoas começam a realmente se preocupar nessa área, doutora? Olha, eu estou numa cidade pequena, tá? Então, da minha experiência, as pessoas começam a procurar a partir dos 40 anos. 40, 50 anos, começarem a se cuidar. É uma idade já um pouco avançada, na realidade. Nós observamos também que tem muitos adolescentes, né, que já começam a ficar insatisfeitos com o rosto. Não que estão envelhecendo, mas ficam insatisfeitos, né, com alguma aparência, enfim. E esse caso, como é que a gente faz? Os mais jovens se queixam de pontos mais específicos, que daí não são as rugas nem o envelhecimento. Os mais jovens, eles normalmente chegam para mim com uma queixa mais específica, nariz e boca. É uma coisa que eles reclamam mais. Nariz e boca. Certo. E aí, é correto fazer o procedimento numa menina, por exemplo, de 18, 17 anos? A partir da maioridade, ele já é responsável pelo paciente, ele pode responder, né? Se for um caso abaixo de 18 anos e tiver algum responsável, pai, mãe, ou aquele que cuida, ele realiza toda a documentação, a gente explica todos os riscos, tudo o que acontece, né? E se tiver o aval, a gente pode realizar o procedimento, sim. Lembrando que é um procedimento não invasivo, que não vai modificar de forma definitiva as características físicas, né? E se eles não estiverem satisfeitos ou se mudar de ideia, é só deixar de fazer o procedimento que volta a questão normal, não é isso? Que volta a aparência normal. De forma geral, sim. Uhum. Na questão do pescoço, eu preciso insistir com a senhora. A questão do pescoço, é possível fazer botox, por exemplo, em pescoço? Existe? O botox preventivo, tá? Porque quando eu ainda sou muito expressiva e começa já a aparecer algumas linhas.
Se eu fizer um botox regularmente, eu consigo diminuir a expressão que essas linhas vão formar na minha pele. Então, o botox que a gente vê muito é mais de terço superior, mas a gente consegue realizar também no terço inferior, que é no pescoço, melhorando, a gente consegue melhorar o contorno facial com o botox, porque na realidade a gente gruda a musculatura aqui, né, na mandíbula, e a gente consegue melhorar a tensão que o músculo faz no pescoço, e com isso também ajuda a combater a posterior flacidez. Não atrapalha a mobilidade, não atrapalha a questão de circulação? Não, se bem aplicado, se corretamente aplicado, da dose correta, não. É tranquilo, é um procedimento praticamente indolor, que dura mais ou menos a mesma quantidade do botox em terço superior, de 4 a 6 meses, e que não causa malefício algum, mas tem que ser realmente com um profissional responsável, que saiba a dosagem, porque se ele aplicar uma dose errada, realmente você pode perder a força muscular do pescoço. Aí é complicado, né? Já pensou, vai ter que andar com o pescoço caído. Olha, e se for só isso, tá bom, né? Agora, o que assusta, inclusive, também são relatos, né? De salão de beleza, né? Aplicando o botox, né? Profissionais que não são ligados diretamente à área de saúde, né? E nem tem formação para isso, né? As pessoas acham muito fácil, né? Chegar ali e fazer a aplicação, porque vem o profissional com destreza fazer isso com uma certa agilidade. É muito fácil, é só colocar o líquido na seringa e fazer igual o profissional fez ali, já está resolvido, né? Só que para ela fazer com aquela destreza, ou para aquele profissional fazer com aquela destreza, ele tem que ter tido uma experiência, né, e uma formação anterior, né, doutora? Olha, Tancredo, infelizmente o que a gente mais vê na estética é essa banalização. Isso chega a ser triste, porque assim, virou como se a beleza, como a face fosse qualquer coisa, como se fosse terra de ninguém, né? Eu concordo que alguns cursos de graduação, eles não têm uma base suficiente para poder realmente tratar, né, tanto a pele, a musculatura, preenchimento facial, tudo. E assim, infelizmente, eles aprendem 1 ou 2 dias uma receitinha de bolo, que realmente eu concordo que, por exemplo, uma toxina botulínica, uma receita de bolo vai funcionar para 90 a 95%, tá? Mas os outros que não vão gostar, ou até pegar um nicho de pacientes um pouco mais exigentes, o que vai acontecer? Esse paciente não vai gostar, esse paciente não vai querer ficar com aquela sobrancelha gigante. E daí? A pessoa que está usando a receitinha de bolo, ela não sabe o que ela está fazendo, ela só está indo lá, botando os pontinhos, a quantidade. Esse botox não dura, né? Esse botox, muitas vezes, o que a gente vê nesses Botox Day, por exemplo, dessas clínicas populares, digamos assim, eles diluem a toxina de uma forma que renda mais. Então, assim, você paga mais barato, mas você tem um serviço que, infelizmente, não é de qualidade. Na estética, não existe o barato bom, infelizmente. Por enquanto, não. Bom, são várias intercorrências que podem acontecer, são várias observações que nós temos que levar em consideração. Eu teria outras perguntas aqui, com certeza, para conversar com a senhora, mas infelizmente nosso tempo já chegou ao final, porque em televisão passa tudo muito rápido, né? Mas eu tenho certeza que, se a senhora puder, será muito bem-vinda aqui em um breve retorno, para que nós possamos falar também de outros procedimentos que nós devemos tomar o certo cuidado. Pode ser, doutora? Será um prazer, muito obrigada. Acho que eu falo muito. Não, imagina, que isso. Mas só você presta informações. Muito bem para 25 anos, viu, Tancredo? Fique tranquilo. Eu acredito que não vai precisar fazer muita coisa, talvez ali só um ajustezinho no nariz, só. Quase acertou. Tá tudo bem, viu? Quase acertou minha idade, mas eu acho que eu vou ter que ir em você, hein? Eu tô com 33, você está me dando 25, então acho que eu vou ter que ir para o Paraná. Tem que fazer um procedimento aí com você. Bem, será muito bem recebido aqui. Só traz casaco de frio, que aqui é gelado. Pode deixar, pode deixar. Doutora, muito obrigado. A senhora é muito simpática e fica até difícil chamar de senhora, né? Você é muito simpática, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa.
Obrigada, estou à disposição. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco através das nossas redes sociais. Aliás, fiquem atentos ao nosso Instagram, porque tem novidades lá no nosso Instagram. Quando? Claro, agora. Terminou o programa? Já acesse o nosso Instagram. Tá bom, gente? Até semana que vem. Fiquem com Deus.